A Carla também tá achando que o Adriles tá pulando do barco do Bolsonaro? Que você achou, Moro? Carla? Pulou ou não pulou o Adriles? Não, não acho, não. Eu acho que o Adriles sabe das qualidades do Moro, sabe das qualidades do presidente, sabe dos defeitos dos dois. Ninguém é perfeito. Isso aí, Carlinha. Eu concordo com ele que não foi corrupção o que ele fez, mas e aí é bem diferente do que o Renan. Não dá para comparar Renan Calheiros com o Moro. Não dá, não dá. E a gente tem que ser honesto nas nossas colocações. Não dá para comparar. Mas o Moro tem os seus problemas que eu acho que são graves, né? Problemas sérios de comportamento. Então, eu acho que foi imoral, sim, o que ele fez de prestar serviço a essa empresa. Porque, assim, é que assim, Adriles, olha só, tinha muitas empresas para ele poder prestar serviço, né? Ele é um cara que tem um currículo fenomenal. Ele poderia ter prestado serviços jurídicos a diversos lugares. Aí, de repente, ele opta por prestar serviço e corrigir o problema que ele criou. Não que ele criou porque foi culpa dele, não estou falando isso. Mas, assim, é oportunismo porque ele viu ali uma chance dele prestar um serviço, gente, de algo que ele participou efetivamente. É como se você prendesse um sujeito por tráfico de drogas e depois fosse querer tentar ajeitar a vida das pessoas que não dá, assim, não combina, entendeu? Carla, o presidente tem seus defeitos? Ele tem seus defeitos e eu acho que você sabe quais são também. Mas eu prefiro muito mais os defeitos do presidente, essa coisa dele falar de forma explosiva, dele falar o que pensa, etc., porque eu sei quais são os defeitos. O problema do Moro, Adriles, é que a gente não sabe o que esperar dele, ele é uma pessoa imprevisível. E essa imprevisibilidade, para um cargo de presidência da República, é um defeito mortal. Não dá para a gente... Por exemplo, Adriles, quando que a gente... Isso é outra coisa. Deputado, você estava justamente fazendo um contraponto aí, essa fala dela em relação ao Moro. Eu queria exatamente fazer um contraponto. Olha, muito se critica, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro de ter se aliado ao Centrão. E eu defendo, de alguma maneira, o presidente que, de alguma forma, está combatendo a corrupção por dentro. Se ele está hoje no PL, do partido Valdemar da Costa Neto, se ele tem, infelizmente, ter que se aliar com o Centrão por um princípio de governabilidade, ele, ao contrário de Lula e outros predecessores, não rouba e não deixa roubar. A senhora não acha, em comparando com a atitude do Sérgio Moro, que está prestando serviços a Álvares Marçal, que, por sua vez, presta serviços ao Odebrecht, ele também, o Sérgio Moro, que condenou a Odebrecht e tantas outras empresas e pessoas por corrupção, não está, como o presidente Bolsonaro, tentando combater a corrupção por dentro das empresas, dos empreendedores, tirando exatamente esse conluio entre empresas, entre construtoras e o governo, de alguma forma aliando, ensinando didaticamente essas empresas a não roubarem, como de alguma forma o presidente está distribuindo poder, mas ensinando partidos do Centrão a não roubar. Você acredita, Carla Zambelli, nessas duas utopias? Olha, eu não acho que o presidente está ensinando o partido a não roubar. Eu acho que está dando exemplo, mas ensinar é difícil, porque cada um faz o que sua cabeça manda, né? Eu acho que o presidente que procurou um partido no qual ele pudesse se candidatar, a gente sabe que reeleição é muito complicado para um presidente em exercício, porque ele tem obrigação de andar com o GSI o tempo todo, de FAB, né, por conta da segurança do cargo, e o custo disso durante a campanha é por conta do candidato. Então, acaba sendo um custo alto de você fazer a manutenção dessa reeleição dentro do cargo, que é até uma coisa estranha, né? Quer dizer, como é que você obriga o candidato presidente em exercício a andar de FAB com o GSI, toda uma estrutura, e obriga esse candidato a pagar os custos? É algo que talvez a gente precise repensar. E aí, esse motivo fez ele procurar um partido grande, porque senão ele poderia ter ido para um partido pequenininho. E outro motivo pelo qual ele tem que procurar um partido é que ele não pode se candidatar sem um partido. A gente, infelizmente, não tem candidatura independente no Brasil, eu acho que a gente deveria ter. Então, esses dois motivos. Agora, essa coisa de não deixar roubar, não roubar e não deixar roubar, também eu acho importante. O que a gente questiona não é só o fato do Moro ter ido trabalhar para Marshall, mas, assim, uma série de fatores, né? Por exemplo,
ele fala na vida privada que ele é contra o aborto. Mas quando ele fez, em 2002, uma tese dele de, não sei se foi mestrado ou doutorado, ele pegou a decisão, da Suprema Corte americana a respeito do aborto e fez um elogio a essa decisão, dizendo que, então, estava bem compatível com os dois lados. Eu não sei como ele acha que pode ser compatível e abraçar os dois lados. Tipo assim, quem é contra o aborto foi assistido e quem é a favor do aborto também foi. Não, peraí, liberou-se o aborto, né? E aí, essa questão ele não fala, ele não toca nesse assunto até hoje. Uma outra questão, e aí eu digo assim, Adriles, eu não posso criticar a decisão dele ir para Marshall se eu não souber exatamente o que ele está fazendo ali dentro. Perfeito. Mas que foi estranho, ele ir justamente naquela empresa ele poderia, por exemplo, eu conheço diversas construtoras. Talvez tenha sido justamente para ele fazer didaticamente um ensino a que essas empreiteiras não roubem da maneira que roubavam, uma coisa didática. Ele combatendo a corrupção por dentro. Eu não estou dizendo que ele esteja fazendo isso. Estou falando que seja o princípio e a razão dele de justamente escolher essa empresa. Pode ser um princípio. Eu não vou julgar o que eu não conheço. Pode ser, Adriles, um princípio. Pode ser. Mas, assim, outra coisa também. Você percebeu que ele não toca no assunto do fato do STF ter revertido todas as decisões dele? Eu concordo com a senhora. Ele nunca bateu no STF. E eu contei no Direto ao Ponto, quando eu estava lá, Adriles, que quando eu entrei com o impeachment de 3 ministros do STF, ele me chamou lá no Ministério da Justiça e falou assim, olha, não é assim que se faz, não pode entrar com impeachment, porque senão a gente vai ter uma situação complicada. Desculpe, então o que a gente faz? Porque esses homens têm cargo perpétuo lá dentro. E aí você não pode entrar com impeachment, é errado entrar com impeachment. Outra coisa também, aquela questão dele ter ido a favor das prisões, ele fez um vídeo dizendo que pessoas que não respeitassem isolamento social poderiam sim ir para a cadeia. Aí diversos trabalhadores começaram a ser presos e, de repente, você não tem o ministro da Justiça falando a favor deles, muito pelo contrário, fala contra. Então, tem certas coisas que o Moro me dá muito medo. Eu tenho muito mais medo do Moro do que do Lula. Aí não, Carla, não faz isso. Aí não, Carlinha. Por um motivo, eu entendi. Não, é porque do Lula a gente sabe o que esperar, né, Carla? Mas agora do Moro... História. O que pode ser pior do que o maior corrupto da história da República? Enganar. Não, deixa eu só explicar. O Lula não consegue enganar muitas pessoas já. O Moro, com aquele jeitinho dele, de fala mansa, né, de frieza, de expressão que não muda, ele ainda pode enganar muita gente. Olha, Adriles, quando que você... Imagina só, você tem uma pessoa que você venera. Eu venerava o Moro. Eu fiz boneco dele, meu livro inteiro. É padrinho de casamento. Padrinho, a gente relatou. Meu padrinho de casamento, a porcaria do meu álbum de casamento só tem foto dele, não tem uma foto que não esteja ele. E aí, de repente, esse cara coloca o seu print. Por oportunismo, deixa eu só lançar rapidinho, eu vou terminar. Favor. O seu print, que eu não estava oferecendo vaga na STF, eu estava dizendo assim, olha, o que a gente precisa fazer para você não sair? E aí, de repente, ele pega esse print e coloca lá como se estivesse tentando comprar ele. Foi um negócio horroroso. Então, assim, não dá para saber o que esperar de uma pessoa dessa. Esse é meu medo só.